Foi nessa corrida que começou a treta entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso na temporada de 2007 na equipe McLaren. Hamilton ficou insatisfeito com a forma como a McLaren conduziu a corrida, deu uma cutucada inclusive na entrevista pós-corrida, e a imprensa inglesa também caiu em cima da McLaren. Além disso, rolou até uma investigação da FIA sobre a conduta da McLaren nessa corrida. Se você quer saber mais detalhes dessa história, fica até o final do vídeo. Eu sou Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, continuando nossa série sobre a temporada de 2007, hoje contando a história da quinta etapa, o GP de Mônaco, disputado no dia 27 de maio nas ruas de Monte Carlo. Fernando Alonso da McLaren fez a pole position, ao seu lado na primeira fila o seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, segunda fila com Felipe Massa da Ferrari em terceiro, Giancarlo Fisichella da Renault em quarto, terceira fila Nico Rosberg da Williams em quinto e Mark Webber da Red Bull em sexto. Rubens Barrichello da Honda classificou-se na nona posição e o Kimi Raikkonen da Ferrari apenas em 16º. E essa pole do Alonso tem uma explicação, além, é claro, do Alonso ser um piloto rápido e fazer o melhor tempo, mas em relação ao Lewis Hamilton, ele estava largando um pouco mais leve, com menos gasolina. Naquela época tinha reabastecimento e você tinha que fazer a classificação com a quantidade de gasolina que você ia usar na corrida, ou seja, não podia reabastecer entre a classificação e a corrida, então o Lewis Hamilton estava largando um pouco mais pesado aí, com uma estratégia diferente. E no começo da transmissão da Rede Globo, o Reginaldo Leme já falava de uma possível divisão na equipe McLaren. Já existe uma divisão interna na equipe. O Alonso é o atual bicampeão, veio merecendo toda a atenção da McLaren e da Mercedes, mas surge um inglesinho aí como o Hamilton superando tudo o que se poderia esperar. E tem mais, o Hamilton ainda em Mônaco parece andar mais do que o Alonso, pelo menos se dá melhor, se sente mais em casa. Ele teria feito a pole, mas a volta dele, a volta perto do final não foi perfeita, teve até um leve toque no guarda-reio que ele confessa, e ele classificou o segundo tempo com um tanque bem mais cheio, faltando ainda 12 minutos para encerrar. Ou seja, há uma possibilidade aí do Hamilton tentar um golpe e tal, mas eles vão de qualquer forma evitar um choque entre os dois. Na largada, Fernando Alonso se mantém na frente. Vamos para a largada, tá valendo em Mônaco. Hamilton se defendendo ali do Felipe. Felipe já se posicionou bem. Para a terceira posição, ele não podia perder a terceira posição. O Hamilton jogou pesado, jogou para cima dele. O Felipe, inteligentemente, a corrida é longa, 78 voltas. Na segunda volta, o Vitantônio Liuzzi da Toro Rosso já fica no guarda-reio. É o Liuzzi quem toca ali, Vitantônio Liuzzi. E o Berger tá doido para trocar os pilotos dele. Tá doido para trocar o Liuzzi e o Speed. Tá doido para trocar. E pode se abrir aí uma oportunidade, talvez até para o Bruno. Só como ele deixou o carro escapar. O Speed vinha atrás dele. Deixou o carro escapar sozinho na subida e já bateu. E por ali já ficou. Mais uma vez, a repetição, sozinho, foi inteiro, foi sozinho. Nada acontece na corrida, aquele GP de Mônaco padrão, só aquela procissão e ainda com ninguém andando perto de ninguém. E o Alonso é o primeiro dos líderes a parar, para na volta 25 e o Felipe Massa para na mesma volta. Lewis Hamilton então começou a apertar o ritmo, chegou a fazer a volta mais rápida para tentar dar um overcut no Fernando Alonso. O Hamilton parou na volta 28, mas ele não conseguiu ganhar a posição do Fernando Alonso. O Rubens Barrichello estava andando na sexta posição aí com um péssimo carro da Honda, e o Galvão Bueno falou sobre as suas possibilidades de renovação de contrato para 2008. Vamos dizer assim, se fosse uma bolsa de apostas, 80% de possibilidades garantidas de renovação de contrato com a Honda para a próxima temporada. O carro da Honda é um carro mal nascido, com problemas de aerodinâmica. Teve que fazer uma série de modificações. Jenson Button, reconhecidamente, é um piloto muito rápido, um ice da nova geração, muito considerado, mas não tem o mesmo nível de preparação de carro que tem o Rubinho. Aliás, nesse ano o Rubinho está andando na frente dele em todas as corridas. E com isso passou a ser responsabilidade, e o Rubinho se diz extremamente motivado depois de 15 anos de Fórmula 1. Alonso então fez a sua segunda parada na volta 50 e a parada do Fernando Alonso foi em 7,9 segundos.
O Hamilton parou 2 voltas depois e a parada do Hamilton foi de apenas 5 segundos. Guardem bem essa informação porque ela vai ser importante ali para explicar essa história. E o Hamilton na parte final da corrida até se aproximou do Fernando Alonso, mas ele não chegou a atacar o espanhol e aquela coisa, né? Nada, absolutamente nada mais aconteceu no GP de Mônaco e depois de 78 voltas, Fernando Alonso vence a prova. Só rascasse a curva da vitória. Contorna, rascasse. Primeira marcha, joga para a segunda. Puxa para a direita, tirou ali. Traz para a direita e vem para a vitória. Fernando Alonso da Espanha vence com McLaren o Grande Prêmio de Mônaco. Lewis Hamilton, o segundo colocado também, McLaren, a vibração de Alonso que volta, ele faz número 1, volta para a liderança. Vocês lembram que eu mencionei sobre o tempo de parada do Hamilton, que foi bem mais curto? Pois então, o Hamilton parou mais cedo do que o esperado e ele ficou bravo com isso porque a ideia dele era ficar mais tempo na pista, virando mais rápido do que o Fernando Alonso, e quando parasse ele voltaria na primeira posição. Então o Hamilton já ficou muito bravo com isso e também depois foi pedido para o Lewis Hamilton durante a parte final da corrida, tudo bem que ele cometeu alguns erros, chegou até a dar uns toquezinhos no guarda-reio, mas foi pedido para o Hamilton dar uma diminuída no ritmo no final da prova. E mesmo assim, o Hamilton ficou bravo. It's not easy when you hear they tell you to possibly slow down or to keep the gap, obviously to look after the car. You know, I'm a racer. I'll keep pushing right into the end. I don't like to slow drivers down. I don't like them to be frustrated. I don't like to see these things happen, but because I am an absolute racer, it's just the way you have to win the Monaco Grand Prix, which is what we've done. A justificativa da McLaren para chamar o Hamilton na volta 53 foi porque nessa volta teve uma batida do Adrian Sutil da Spiker, que abandonou a prova, e a McLaren estava com medo que fosse acionado o safety car na corrida. E naquela época, quando entrava o safety car, não era vantagem, hoje em dia é vantagem. Entre o safety car, os pilotos correm para o box, porque aí eles perdem menos tempo com a parada. Naquela época não era assim. Naquela época, quando entrava o safety car, a saída dos boxes e às vezes até a entrada dos boxes ficavam fechadas. Então, se o piloto entrava no box, ele tinha que ficar parado na saída ali, porque estava com luz vermelha, e perderia várias posições. Bom, e o Hamilton não engoliu muito essa história, e na entrevista pós-corrida, ele mais uma vez se mostrou insatisfeito e deu uma cutucada na equipe. Olha só o que ele falou, abre aspas. No fim das contas, sou um novato. Estou na primeira temporada na Fórmula 1 e terminei em segundo no meu primeiro Grande Prêmio de Mônaco. Então, não posso reclamar, mas ver que tenho um ritmo parecido com o do Fernando é positivo para mim. Mas é algo com que tenho que conviver. Tenho o número 2 no meu carro. Sou o piloto número 2. Fecha aspas. Então estava se criando um clima terrível na McLaren e, inclusive, por causa dessa situação toda, chegou a ter uma investigação da FIA, que eu vou contar daqui a pouco. Antes eu só queria falar para vocês, convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas, miniaturas aí para os fãs de Fórmula 1. Então acesse botequimgp.com.br e faça o seu pedido. E nosso site também, onde você pode se tornar um apoiador do canal, fazer uma contribuição mensal, se você gosta aí do nosso trabalho, que você, além de ajudar a gente, você também concorre aí a sorteios, participa do nosso bolão do Botequim, além de um grupo exclusivo do WhatsApp. Então acesse lá botequimgp.com.br. Como eu falei, a FIA chegou a abrir uma investigação para verificar se tinha tido alguma ordem de equipe para o Hamilton não atacar o Fernando Alonso na prova. Olha só como é que era antigamente, né? Ordens de equipe eram mal vistas, né? Eram vistas, chegava até a ter investigação, era proibido esse tipo de coisa na Fórmula 1. Hoje em dia é normal. Hoje em dia as pessoas até pedem, né, para que isso aconteça. Ô, saudade desse tempo. Bom, a investigação foi feita, mas nada foi concluído, assim, em termos de que a McLaren fez nada ilegal e tudo ficou por isso mesmo. Mas o fato é que a partir dessa corrida que começou uma tensão entre o Alonso e o Hamilton dentro da equipe e também aí por culpa, né, impulsionada aí, vamos dizer assim, colocaram gasolina no incêndio, a imprensa inglesa que começou a exigir da McLaren que desse um tratamento igual
para os dois pilotos. Tava só começando. Vamos então para o resultado da corrida. Fernando Alonso, vencedor da prova, 78 voltas. Em segundo, Lewis Hamilton, também da McLaren, a 4 segundos. Em terceiro, Felipe Massa, a 1 minuto e 9 segundos. Quarto, Giancarlo Fisichella, da Renault, a 1 volta atrás. Quinto, Robert Kubica, da BMW, a 1 volta atrás. Sexto, Nick Heidfeld, da BMW, 1 volta atrás. Sétimo, Alexander Wurz, da Williams, 1 volta atrás. E oitavo, Kimi Raikkonen, da Ferrari, 1 volta atrás. Classificação do campeonato após 5 etapas: Fernando Alonso, líder, 38 pontos, empatado com o Lewis Hamilton, também com 38 pontos, mas o Alonso levava vantagem porque tinha vitória, enquanto o Hamilton ainda não tinha vencido na categoria. Em terceiro lugar, Felipe Massa, 33, em quarto, Kimi Raikkonen, 23, e em quinto, Nick Heidfeld, 18. Campeonato de construtores: McLaren líder, 76 pontos, Ferrari em segundo, 56, BMW em terceiro, 30, Renault em quarto, 16 e Williams em quinto, 7 pontos. Então é isso, bacharéis, essa foi a história do GP de Mônaco. Voltaremos então na semana que vem contando a história do GP do Canadá, GP também histórico que marcou a primeira vitória do Lewis Hamilton, teve o acidente do Robert Kubica, também vídeo imperdível. Então é isso, não se esqueça de deixar seu like, de seguir o Botequim GP nas redes sociais e, claro, deixar aqui o seu comentário. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.